Bom dia, pessoal. De volta aqui nas nossas aulas. Hoje nós vamos tratar sobre um dos povos que, de alguma forma, tiveram importante influência sobre a nossa sociedade ocidental na atualidade. Esse povo são conhecidos como hebreus, também chamados de israelitas ou de judeus. Tiveram uma importância muito grande na história, no sentido da formação da sociedade atual, porque a organização cultural e religiosa desenvolvida pelos hebreus há alguns milhares de anos atrás acabou de alguma forma dando uma certa influência cultural na sociedade ocidental, porque é dessa civilização que surge a base religiosa da qual pertence a sociedade ocidental atual. Vamos começar por partes aqui. Inicialmente, tratar da história do povo hebreu é se basear, antes de tudo, na existência de uma importante fonte histórica que é a Bíblia Sagrada. Isso, a Bíblia Sagrada da nossa religião, o cristianismo. Que justamente a base do cristianismo, religião dominante na região ocidental do mundo, isso aqui na América, na Europa Ocidental e na Europa como um todo, boa parte da África também tem grande influência do cristianismo. Essa influência religiosa vai se dar justamente por uma organização cultural de um povo, que no caso esse que nós estamos estudando aqui, os hebreus, é que vão basear essa herança religiosa que a sociedade atual possui. Aí, basicamente, para estudar a história desse povo, nós nos utilizamos das fontes históricas ligadas aos escritos bíblicos, aos diversos textos que compõem o livro sagrado do cristianismo, que também é organizado, parte da Bíblia que nós utilizamos na nossa crença religiosa. Boa parte dela também forma os escritos sagrados de uma outra importante religião, que é o judaísmo, que é a religião que formou-se a partir dessa cultura do povo hebreu. Aí nós temos duas fontes que serão utilizadas para ajudar na compreensão de certos aspectos da história desse povo, que no caso é a Bíblia e os estudos arqueológicos, principalmente nas regiões do Oriente Médio, basicamente em Israel, que é a base territorial do povo hebreu. Esse povo, como já foi dito, também chamado de judeu ou israelita, é o povo da antiguidade que possui a maior e o mais fiel número de registros escritos, no sentido de que boa parte da tradição histórica, da tradição cultural, religiosa do povo hebreu está baseada no livro sagrado, a Bíblia, que nós conhecemos aqui em nossa sociedade. Sendo a Bíblia sua fonte de informação mais precisa e é grande auxiliadora quando se estuda os achados arqueológicos. Porque boa parte das estruturas culturais e históricas e religiosas e estrutura que foi deixada pelos hebreus antigos está, de alguma forma, escrita no livro sagrado da nossa religião, do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada. Aí, justamente por ter esse arcabouço literário mais forte, vai permitir um estudo mais detalhado desse povo. A compreensão da história desse povo vai ser bastante facilitada porque nós temos uma importante fonte histórica que vai influenciar na organização dos estudos arqueológicos. A arqueologia desenvolvida, as pesquisas arqueológicas desenvolvidas nas regiões onde viveram esses povos da antiguidade, na antiguidade, de alguma forma eles só vão dar um arcabouço, digamos que legal para a comprovação científica de determinados acontecimentos que são narrados no livro sagrado. Basicamente, a ocupação da região onde hoje
forma o Estado de Israel, o país de Israel, basicamente começou a ser ocupado lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, quando diferentes tribos ligadas a um mesmo grupo étnico, que no caso eram os hebreus, chegaram à região da Palestina e lá começaram a se fixar. Porque, mesmo segundo a tradição religiosa, o pai de todos os hebreus, que é Abraão, ele recebendo a mensagem de Deus e orientação, ele vai para a região da Palestina, onde começa a se fixar e começa a se desenvolver uma atividade, começa a se desenvolver atividades econômicas ligadas principalmente à criação de animais de pequeno porte, cabras, ovelhas, e uma agricultura bastante rudimentar nas margens próximas ao Rio Jordão, que era o importante rio lá da região. Só que essa região, quando os hebreus começaram a se fixar nessa região da Palestina, essa região já era habitada por vários povos, entre eles os filisteus, os moabitas, os edomitas, os cananeus, os arameus, ou seja, existia uma grande variedade de povos que habitavam aquela região. E logo de início sempre ocorreram conflitos pela posse desse território. Aí vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descendente de Sem, filho de Noé, que é uma história também narrada, um dos filhos de Noé, um dos 3 filhos de Noé, que também é uma história narrada na Bíblia Sagrada. A história após o dilúvio, as 3 famílias descendentes, as 3 famílias que restaram depois do dilúvio, é quem permitiram o repovoamento da terra. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus. Ou seja, os hebreus foram os primeiros povos a desenvolverem uma organização religiosa de monoteísmo, tipo de crença que se baseia na adoração a apenas uma única entidade divina. No caso, essa divindade que era adorada pelos hebreus recebia o nome, era chamada de Jeová, e possuía diferentes formas de registro. Jeová, Jafé, Yavé, Javé, eram, dependendo da variação linguística, da transliteração de uma língua para outra, a pronúncia ia sendo modificada. Mas geralmente para o português nós trazemos essa nomenclatura de Jeová, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, que de alguma forma deu a divindade cultuada por diferentes religiões monoteístas na atualidade, que é o mesmo Deus, só que com a variação linguística diferente. No caso, Jeová é o mesmo Deus do cristianismo, Deus do judaísmo, e com sua variação de nome vai ser o mesmo Deus do islamismo, que no caso no islamismo ele é chamado de Alá, mas é a mesma variação de Deus, é a mesma divindade, digamos assim. Aí os hebreus são os primeiros povos da antiguidade a desenvolver esse tipo de crença baseada numa única divindade, o que todos os outros povos, como vimos os povos estudados anteriormente, os mesopotâmicos, os egípcios, os indianos, eles tinham uma variedade de deuses muito grande, ou seja, eram politeístas, adoravam diferentes deuses. Já aqui os hebreus vão inaugurar o monoteísmo religioso, a ideia de crença em uma única divindade. Essa é a base cultural do povo hebreu. E deixaram diferentes registros na Bíblia, que vai ser o livro dividido entre Antigo e Novo Testamento. Basicamente, o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que vai narrar, parte por parte, os elementos mais importantes de toda a história do povo hebreu. Essa história, desde a história política, desde a organização das leis, da organização religiosa, tudo vai ser colocado na Bíblia, basicamente no Antigo Testamento. A sua religião é chamada de judaísmo e deu origem a 2 maiores religiões que existem atualmente, que é justamente a base do monoteísmo religioso.
acaba de alguma forma dando origem mais tarde ao cristianismo e posteriormente vai ter influência também na formação do islamismo. As três maiores fés monoteístas do mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, são organizadas sobre a crença na única divindade, em uma única divindade. No caso, a transliteração do nome para o português, o Deus Jeová, que é o Deus dos cristãos, o Deus de Israel, o Deus do judaísmo e, embora com uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo Deus do islamismo. E justamente a base religiosa dos hebreus é que vai originar essas duas importantes religiões na atualidade, as duas maiores religiões em números de seguidores, o cristianismo e o islamismo. Basicamente, em sua formação enquanto povo, enquanto sociedade, os hebreus foram, ao longo do tempo, se organizando de uma forma em que a história política dos hebreus é dividida em diferentes fases. Vem a primeira fase dos patriarcas, a segunda fase dos juízes e a terceira e última fase, a fase da monarquia, o que nós vamos vendo aqui passo a passo. A história política desse povo está dividida em 3 períodos. Dessa primeira fase são os patriarcas, ou seja, os grandes chefes, os grandes senhores das tribos, que eram os chefes maiores do grupo dos hebreus. O primeiro grande patriarca, considerado o fundador, o criador ou o pai do povo hebreu, será Abraão, que por sua vez tem como sucessor o seu filho Isaque, que ele também havia tido outro filho, só que com uma concubina, Ismael, que mais tarde deu origem a uma grande nação de povos irmãos aos povos de Israel. Mas desde o início, segundo a tradição divina, o filho que daria origem o povo senhor da Palestina seria os filhos o povo originário do filho de Abraão, Isaque. Já Ismael, que era outro filho de Abraão, não herdaria a terra da Palestina, mas em compensação seria, segundo a tradição, seria feito deste filho uma grande nação, que de fato são considerados os árabes os descendentes do filho de Abraão, Ismael. E os judeus, os filhos o povo originário do filho Isaque de Abraão. Depois de Abraão, o seu filho Isaque se tornou patriarca desse povo, dos hebreus, seguido de Jacó, que mais tarde recebeu o nome dado por Deus. O curioso é que esse pessoal, segundo a tradição religiosa, eles possuíam nomes diferentes e Deus, segundo a tradição deles, o Deus deles, no caso Jeová, modificava o próprio nome. Por exemplo, Abraão, antes, logo no começo, ele recebia o nome de Abrão. Depois passou a receber o nome de Abraão, aquele que seria o pai da grande nação de Israel. Aí o filho de Abraão, Isaque, teve como seu sucessor o filho Jacó, que mais tarde recebeu uma nova denominação, passou a ser chamado de Israel. E justamente os 12 filhos de Abraão representam as 12 tribos de Israel, os 12 povos que originariam o reino de Israel mais tarde. Aí seguidos de Moisés, o grande patriarca que libertou o povo hebreu do cativeiro no Egito, que mais tarde nós vamos ver que o povo hebreu passou um período sob controle dos egípcios e viveram lá no Egito como escravos. E mais tarde foram libertados sob a liderança de Moisés e o caminho para a retomada da Palestina começou com Josué, que mais tarde se tornou um importante chefe do povo hebreu. A preocupação de Abraão quando chegou à Palestina era uma nova cultura religiosa. No caso, é Abraão que vai fundar o monoteísmo. É ele que vai ser o responsável por levar a fé em uma única divindade.
que tinha como objetivo a unidade dos hebreus. No caso, todo o povo hebreu passou a se unificar acreditando na crença em uma única divindade. Como ele fala aí, os hebreus acreditavam que Abraão recebera de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo, onde manasse leite e mel. Esta terra seria a terra prometida do povo hebreu, que justamente era a Palestina, que, segundo a tradição religiosa, seria a terra prometida para eles. Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome e seca fez os hebreus imigrarem para o Egito, por volta de 1700 a.C. Só que nesse período que eles estiveram no Egito, eles passaram, a partir de um certo momento, eles passaram a ser escravizados pelo povo egípcio. E justamente depois de um certo tempo de grande revolta, eles, sob a liderança de Moisés, conseguiram se libertar do controle exercido pelos egípcios e fugiram em busca da terra prometida deles. Isso por volta de 1250 a.C. É nesse período aí que vai ocorrer o chamado Êxodo, ou seja, a fuga do Egito para a terra prometida. A fuga do Egito via Mar Vermelho. Começa aí nesse processo a travessia do Mar Vermelho pelo povo hebreu. Aí depois da travessia pelo Mar Vermelho, os hebreus passam 40 anos vagando pelo deserto. E isso no Monte Sinai é que começa em uma região. Vai ser nesse período aí que durante 40 anos vagando pelo deserto em busca do caminho para a terra prometida, é que começa segundo a tradição religiosa dos hebreus, é que começa a relação mais íntima entre o povo hebreu com a sua divindade. Segundo a tradição, Moisés, que era o grande líder do povo hebreu, vai receber de Deus a chamada tábua da lei com os 10 mandamentos, com a lei descrita, que determinava como seria a conduta e o procedimento de vida para todo o povo hebreu. Era um conjunto de leis, de organização, que permitia que o povo hebreu, sob a liderança de Moisés, seguisse um caminho de alguma forma traçado de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade divina. Aí passado esse período no deserto, sempre em busca do caminho da terra prometida, Moisés vem a falecer e assume o comando do povo hebreu Josué. E ele vai ser o responsável por iniciar a conquista da Palestina, começando pela conquista da cidade de Jericó. Aí depois de Josué não havia uma união estável entre todas as tribos de Israel. Seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar. Tendia a ter uma grande separação entre as tribos. É aí que começou uma nova fase política na organização dos hebreus. Começa a fase dos juízes, quando surgem entre as tribos, em meio às tribos de Israel, chefes militares que possuíam certas responsabilidades, que possuíam certos poderes, principalmente no que dizia respeito à organização e à defesa da lei estabelecida pelo contrato divino. Os principais juízes foram Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Eles também tinham a obrigação de averiguar se as leis eram obedecidas, se o povo hebreu estava seguindo as normas religiosas, se estavam de acordo com a vontade de Deus, e eram os responsáveis por liderar o povo hebreu no combate aos povos inimigos. Isso principalmente os cananeus e os filisteus. E dentre os juízes, dentre esses juízes, o último deles, Samuel, era grande defensor de uma unidade política, de uma união política. É daí que surge uma nova fase, que é a fase dos reis, a fase da monarquia, quando o último dos juízes acaba ungindo como rei de Israel Saul, que era uma das pessoas mais importantes dentre as tribos de Israel. Ele acaba de alguma forma unificando o reino, o povo hebreu
sobre uma monarquia e começa a empreender um conflito mais aberto com os filisteus, que eram os ocupantes em sua maior parte ali da região da Palestina. E a partir da união estabelecida pela monarquia hebraica, é que se começa de fato a formação, a retomada da chamada Terra Prometida. Dentre os principais reis desse período monárquico estão Saul, seguido de Davi e de Salomão. É justamente sobre o reinado de Salomão que o povo hebreu vai atingir o seu maior esplendor, principalmente ligado às práticas comerciais com as regiões de entorno, com os diversos povos de entorno, principalmente com os fenícios. E é com Salomão que a riqueza do reino de Israel vai aumentar e também ele vai ser o responsável pela construção da mais importante obra arquitetônica do povo hebreu, que é o grande templo de Israel, em homenagem o local de adoração ao Deus dos hebreus. Aí vocês observam aí como era dividido o reino de Israel e suas diversas tribos aí, as diversas regiões nos quais habitavam as tribos que formavam o reino de Israel. As 12 tribos de Israel eram Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Azer, Zebulon, Gade, Dan, Ruben e Judá. Essas seriam a origem dos 12 grupos, das 12 tribos que compunham a união administrativa, a união do povo hebreu. O que mais tarde, depois do reinado, quando Salomão vem a falecer, o seu sucessor, de alguma forma, caracteriza-se assim uma divisão do reino de Israel em dois reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá com capital em Jerusalém e o reino de Israel com capital na cidade de Samaria. 12 tribos, 2 tribos deram origem a Judá e 10 tribos deram origem ao reino de Israel. Depois de um grande período um período de grande esplendor, acaba com o fim do reinado de Salomão, acaba com o início de decadência do reino de Israel. Aí vamos lá por partes, vamos voltar ao primeiro reinado. Como primeiro rei, Saul marcou divisões entre as tribos de Judá que ficavam ao sul e a de Israel que ficava ao norte. Saul, entre 1010 e 1006 a.C., lutou contra os filisteus. Vale ressaltar que Israel e Judá entraram em guerra opondo os partidários de Saul e as tribos de Judá sob a liderança de Davi. Um grande conflito de interesses que inicialmente Davi era um grande guerreiro que lutava em favor de Saul, mas aos poucos o rei Saul foi sentindo inveja da popularidade que Davi possuía e começou a conspirar contra Davi. Só que, pela tradição religiosa, Davi era o escolhido por Deus para governar o reino de Israel. Aí, durante um certo período de conflito entre partidários de um com partidários do outro, acabou de alguma forma Davi assumindo o reino e depois de ter assumido o reino e ter unificado todas as tribos de Israel, ele derrota definitivamente os filisteus, vencendo os cananeus e estabelece a capital do reino em Jerusalém. É aí que começa o princípio de organização mais preparada do reino de Israel, no sentido de que começa o grande esplendor a partir do fim do reinado de Davi. Quando Davi morre, vem assumir o trono seu filho, Salomão, que vai ser o responsável por assumir o trono e vai também ser o responsável por consolidar o reino de Israel. E vai ser, a partir do reinado de Salomão, que vai ter uma grande prosperidade do reino de Israel, principalmente com as atividades comerciais ligadas aos fenícios, que se ampliam bastante nesse período. Os fenícios, um dos povos que nós vamos estudar mais adiante.
cuja característica principal desses povos, já vou adiantando aqui, era a atividade comercial, principalmente com os reinos mais próximos. Aí, no período de grande esplendor comercial estabelecido pelos fenícios, os hebreus foram também uns importantes parceiros dos fenícios nesse desenvolvimento comercial. Aí justamente nesse período de grande esplendor, de importante relação comercial com os fenícios, é que há o ápice do reino de Israel. Seguido logo com a morte de Salomão, há uma desagregação do reino, uma divisão, como já foi dito anteriormente, volta a ter uma divisão entre o reino de Israel, formado por 10 tribos, e o reino de Judá. É aí que começam diferentes importantes problemas que acabam gerando uma posterior desagregação do reino de Israel. Dentre esses problemas, nós temos aí as razões da crise estão voltadas a 3 pontos interessantes. Primeiro, revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá. Segundo, descontentamento dos cultos estrangeiros que se chocavam com a religião tradicional. E terceiro, revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. É aí que começam diferentes rebeliões contra o poder central. E aí há uma divisão da monarquia. Aí com a morte do rei Salomão, os hebreus se separam e o reino é dividido em dois, como já foi dito anteriormente. O reino de Israel, com capital na cidade de Samaria, e o reino de Judá, com capital na cidade de Jerusalém. Pouco durou o reino de Israel, logo foi dominado por povos estrangeiros, principalmente os assírios, mas povo que nós estudamos na Mesopotâmia, enquanto o reino de Judá permaneceu com a unidade administrativa ainda por um certo tempo, mas logo foi dominado pelos caldeus, os babilônios. Quando o reino foi destruído e o seu templo totalmente posto abaixo, demolido, as cidades foram queimadas e o povo hebreu foi levado para a Babilônia como escravos. É aí que começa o período da história hebraica como o cativeiro da Babilônia, que é narrado também na Bíblia quando os judeus são levados para a região da Babilônia e só são libertados quando o Império Persa, que vai ser outro assunto que nós vamos estudar mais à frente, ele se forma e permite a volta do povo hebreu para a região da Palestina, embora o reino de Israel deixe de existir nesse período, porque ele passou a ser, desde das diversas invasões estrangeiras iniciadas pelos assírios sobre o reino de Israel, seguido pelos caldeus sobre o reino de Judá, o reino de Israel não teve mais unidade administrativa política independente. Como vocês notam aqui, a divisão dos dois reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. Como vocês notam aqui. As cidades principais, Jericó, Gerasa, Betel, Samaria, que era a capital, Siquém, Jafta. Já aqui no reino de Judá, Hebron, Berseba, Jerusalém, a capital, Laquis. Aí vocês notam diferentes reinos ao redor. Tribos árabes, como vocês notam aqui, ó, cidades cidades filisteias, o reino de Edom, tribos nabateias e tribos arameias, o reino de Amon, o reino de Arã, Damasco. Mais aqui acima são as cidades fenícias. Aqui ó, o Império Assírio, que mais tarde controlou o reino de Israel. Aí fatos importantes que marcam a divisão das tribos, principalmente os fatos religiosos. Profetas denunciavam o abandono do verdadeiro culto, além de publicar os castigos dos céus. É a destruição do templo de Jerusalém pelo rei babilônico de Nabucodonosor, isso em 586 a.C. É aí que vai marcar a divisão das tribos e caracterizar uma dispersão maior do povo hebreu. Os principais, aí é importante nós analisarmos que o templo de Israel é considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo.
Aí ele representa importantes elementos arquitetônicos, que são elementos tipicamente culturais dos hebreus e ligados também à tradição religiosa. São os principais elementos do Templo de Jerusalém e seus respectivos significados. O altar dos sacrifícios, onde eram realizados sacrifícios de animais para o Deus, localizado no pátio externo do templo. Só podiam ser abatidos animais em perfeitas condições, geralmente os melhores entre os melhores dos rebanhos. Eram queimados e produzido fumaça que subia aos céus como um cheiro suave ao Senhor, como é retratado na própria Bíblia, como ele nota aí. Queimados produziam fumaça que subia aos céus como um cheiro suave ao Senhor, descrito no livro do Êxodo, o capítulo 29, versículo 25, significando estar o fiel livre dos pecados, o que agradava a Deus, isso segundo a tradição religiosa. A mesa dos pães ficava à direita de quem entrava no lugar santo, com 12 pães asmos, empilhados em 2 colunas de 6. A mesa da proposição simbolizava o alimento que vem de Deus, bem como o alimento espiritual de sua palavra. A representatividade do pão enquanto alimento do espírito. A ideia de que o pão era o alimento sagrado e seria o alimento que deveria ser partilhado entre todos. Então isso é um elemento religioso que permanece entre nós, porque o pão era um alimento tipicamente espiritual, segundo a tradição religiosa hebraica. O menorá, que era um grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas a óleo. No grande templo de Salomão havia 10 em 2 colunas de 5 ladeando o santo lugar. Isso segundo outro livro da Bíblia, o primeiro livro de Reis, no capítulo 7, versículo 49. Além da evidente utilidade de iluminar o ambiente, simbolizava a presença de Deus no local. A ideia de claridade também representava a presença divina. O fogo, justamente na tradição religiosa hebraica, um importante elemento divino. A ideia de que o Espírito de Deus era representado pelo fogo. No caso, que na nossa tradição religiosa, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Aí, suas lâmpadas eram alimentadas com óleo, simbolizando a unção de Deus sobre nossas vidas. A luz simbolizava também a própria palavra, a verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho para o Senhor. A ideia de luz divina, a ideia do fogo para iluminar, a ideia de iluminação representava a libertação. A palavra de Deus era libertadora, era clarificante. Aquilo que ilumina o caminho, traz a salvação para o povo. A ideia de iluminação representava a salvação, segundo a tradição religiosa dos hebreus. Aí o altar de incenso, no altar que ficava no fim do santo lugar, o oráculo, isso também representado aí na primeira de Reis, no capítulo 7, versículo 49, eram colocados os incensos, cujos aromas de especiarias e outros perfumes dominavam o cômodo. A ideia de perfume para gerar como se fosse um ambiente de paz. Ali os sacerdotes dirigiam suas súplicas e a de seus fiéis, já que eram como intermediários entre o povo e Deus. Também era uma tradição religiosa bastante ligada à ideia de um sacerdote, ou seja, uma pessoa que seria o elo entre a divindade e o povo que o adorava. E seriam também os responsáveis por mostrar o caminho, mostrar a lei, apresentar a palavra divina. E também os sacerdotes eram os responsáveis, muitas vezes eles eram os responsáveis por compilarem os textos sagrados e assim o reproduzirem e permitir o repasse desses textos para as gerações futuras. O véu era uma grande cortina com 2 querubins bordados que era a única barreira ao santo lugar. Somente o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante, o chefe do sacerdócio, entrava por ele para conversar com Deus diretamente. Os sacerdotes comuns, bem como o povo, ali não entravam, mas por meio da oração que o sumo sacerdote levava, todos tinham seu acesso indireto ao Pai. Isso representado também em um livro sagrado aí, Marcos, capítulo 15, versículo 38. Mar de fundição. Segundo o livro 1 de Reis, capítulo 7, versículos 23 a 40, era um grande reservatório de água que ficava ao lado do altar do sacrifício.
Em sua água eram lavados os pecados com um forte significado de purificação, na forma do sangue e qualquer outro resíduo que ficasse nas mãos e nos pés dos sacerdotes. Esse reservatório era redondo e ficava sobre 12 bois esculpidos em bronze, que em grupos de 3 tinham suas cabeças voltadas para os 4 pontos cardeais. No mar de bronze eram abastecidos 10 pias móveis, sobre rodas que eram espalhados pelo pátio externo, 5 de cada lado do templo. Era uma representação de purificação dos pecados. A ideia da água, sendo a água limpa, representava o lavar dos pecados, o lavar de todas as ofensas que os fiéis haviam estabelecido em relação a Deus. No momento que tivesse o banho sobre essas águas do mar de fundição, as águas sagradas, como se fosse uma espécie de batismo. Aí os pecados eram purificados. A ideia de purificação por meio da água. Aí a Arca da Aliança, que era o elemento cultural e religioso mais importante da cultura hebraica, que foi, de alguma forma, institui a relação de aliança que Deus fez com o povo hebreu. É nessa arca que eram depositadas as 12 tábuas da lei de Israel. É o objeto sagrado somente tocado pelos sacerdotes e nunca por uma pessoa comum do povo. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus. No caso, era a representatividade da palavra. Um bocado de maná, que era o alimento dado por Deus, o alimento que caía dos céus, que foi dado como alimento ao povo durante o deserto, durante os 40 anos do deserto. E a vara de Arão, que significava o reconhecimento de Deus, a autoridade conferida a alguém. Arão foi considerado o grande sacerdote, era irmão de Moisés e foi o primeiro grande sacerdote do povo hebreu. E quando instituiu-se a ideia da Arca da Aliança, o objeto que transportaria a lei de Deus, somente Arão é que poderia tocar os objetos contidos dentro da Arca da Aliança. Justamente recebe esse nome, a Arca da Aliança, porque ele representa a aliança entre Deus e o povo hebreu. Sobre a arca estavam o propiciatório, a tampa do grande baú com 2 imagens de querubins voltadas uma para o outro, com asas esticadas, representando a relação da divindade de Deus, os mandados por Deus para proteger a Arca da Aliança, que era um objeto bastante místico pela tradição religiosa hebraica, que também é um objeto que se perdeu ao longo do tempo e ficou muito ligado à ficção, que seria um objeto poderoso. Isso é pela ficção, que na realidade esse objeto perdeu-se no tempo, não se tem ideia de onde ele está, onde possa ser encontrado esse objeto. Ainda é um grande mistério. Não se sabe o que aconteceu com ele, se a Arca da Aliança foi mantida em segurança mesmo após a destruição do Templo de Israel, isso no período quando o rei babilônico Nabucodonosor invadiu e destruiu o reino de Israel. Não se sabe se a Arca da Aliança foi destruída ou se foi colocada sobre proteção. Aí, depois de falarmos sobre essa parte de como funcionava a estrutura política dos hebreus, depois de virmos aqui mais ou menos as estruturas do templo, que foi a grande edificação construída pelos hebreus, vamos observar como era a organização econômica, como era a sobrevivência do povo hebreu. Em um primeiro momento, eles viviam do pastoreio e do cultivo de cereais, como vimos logo no início. Depois, os líderes de famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando dos bens que outrora pertenciam à comunidade. Inicialmente, era uma organização comunitária. Tudo era produzido em prol da comunidade. Depois foi estabelecendo divisões sociais.
ou seja, ricos e pobres, os proprietários de terras e rebanhos e os que apenas trabalhavam. No terceiro momento, o surgimento da propriedade privada e os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno e externo, aí que começa uma atividade, a se desenvolver também uma atividade econômica ligada ao comércio dos excedentes produzidos pela agricultura, pelos grandes proprietários de terras e de rebanhos também. É aí que começam os excedentes de origem animal e de origem vegetal passam a alimentar cada vez mais as atividades comerciais que se tornaram dominantes na região da Palestina. Aí nós vamos ter aqui mais ou menos a ideia de como era a organização social, que era composta por uma pirâmide social. O topo era formada pela família real, os sacerdotes e os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras e rebanhos, seguidas pelos funcionários do governo e os comerciantes. E logo abaixo estavam os pastores de ovelhas, os camponeses e os escravos. Existiam escravos da mesma forma entre a sociedade hebraica.